Apocalipse capítulo 7, versículo 9 ao 17 é a primeira parte do nosso estudo dessa noite, e a segunda parte vai estar em Apocalipse 8, do 1 até o 6. Então, vou fazer a leitura dessa primeira parte aqui, e posteriormente a gente faz a leitura da outra, lá em Apocalipse 8. A visão dos glorificados. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi-lhe: Meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amém. A gente vai fazer um pouquinho diferente nessa segunda parte do capítulo 7, a gente vai ver mais a parte dos comentaristas bíblicos. E aqui está o primeiro comentarista, já bem no início. Sempre lembrando, vez por outra, eu vou colocar esse texto aqui. Isso aqui é a continuação da terceira parte do livro de Apocalipse, as coisas que hão de acontecer depois das coisas que são, ou seja, depois das igrejas. O capítulo 7 do livro de Apocalipse é a primeira passagem parentética do livro. Então, há um parêntese aí, a gente viu isso semana passada. Todo o capítulo 7 é um parênteses que se abre. Este parêntese encontra-se entre o 6º e o 7º selo. Isso está lá em Apocalipse 6, do 12 ao 17, que é o 6º, né? O 6º e o 7º selo que a gente vai ver lá ainda essa noite, 8:1. O capítulo 7 é que registra essa cena parentética. Nele se verifica 2 grupos de redimidos. Os judeus, foi aqueles que a gente estudou semana passada, os 144 mil selados, e o outro gentil, ou em sua maioria, que é o que a gente vai ver hoje. O primeiro grupo em destaque acha-se na terra, porém o segundo grupo está no céu, que é esse de hoje. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Depois disso olhei e vi uma multidão tão grande que ninguém podia contar. Eram de todas as nações, tribos, raças e línguas, estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos de roupas brancas e tinham folhas de palmeira nas mãos. Aqui ele diz que esse grupo tem vestes brancas e palmas nas mãos, representando a vitória que tiveram por resistirem às pressões do anticristo. Era uma multidão numerosa que ninguém podia contar. São gentios salvos durante a grande tribulação, que sofreram martírio, como está registrado no capítulo 6. Versículos 9 ao 11. Serão ressuscitados antes do milênio para fazerem parte da primeira ressurreição. Também nota-se que eles não tinham coroas, mas palmas nas mãos. Coroa no Novo Testamento é galardão que recebe quem trabalhou para o Senhor, e esses não tiveram oportunidade para o trabalho.
porque uma vez confirmando sua fé em Jesus como seu Messias e Deus, foram mortos. Deixo como registro, então, lembrando aqui, vestiduras brancas são atos de justiça dos santos. Os versículos 9 ao 17 descrevem o último grupo de remidos no livro. Todos são mártires, enquanto os 144.000 são pessoas vivas, trasladadas sem morrer. Esses são martirizados após o arrebatamento da igreja, em 4:1, Apocalipse 4:1. Dentre eles estão os santos sob o altar, em Apocalipse 6, do 9 ao 11, a gente já viu, e o restante de seus irmãos que devem ser mortos na tribulação. Todas as nações são todos os gentios ou a sua maioria. Provavelmente aqui haverão judeus também. Diante do trono serão trasladados, do contrário, não poderiam estar diante do trono de Deus no céu. Eles não podem ser ressuscitados e trasladados, a menos que sejam mortos, implicando seu arrebatamento ao céu, quase no fim da 70ª semana de Daniel, a tempo para as bodas do Cordeiro. Que eles encerram a primeira ressurreição está claro em Apocalipse 20, do 4 ao 6. A respeito das palmas nas mãos, um símbolo de vitória, e é usado somente aqui em João 12:13. A gente vai ver essa passagem aqui de João 12:13 um pouquinho mais à frente. Ele diz que essa grande multidão, este grupo incontável, compõe-se de todos os salvos de todas as nações. Isso aqui é quase uma unanimidade entre eles, né? Esta multidão pode se referir aos mesmos 144.000 que, após a tribulação, louvam a Deus que os salvou e deu a vitória sobre a perseguição e a morte. O Novo Testamento representa a igreja como o Israel verdadeiro. Assim, as duas multidões de capítulo 7 seriam as mesmas, vistas de diferentes pontos de vista, antes e depois da grande tribulação. Aquela questão das palmas nas mãos, a respeito de ramos de palmeiras, a Bíblia traz referências a isso também. E aqui está João, aquela que ele falou agora há pouco ali, que eu mencionei. Numerosa multidão que viera à festa, eles tinham ramos de palmeiras. Aqui é quando Jesus entra triunfante lá em Jerusalém. Apocalipse 7:10, vocês vão acompanhando também nas Bíblias, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Também trago referências a respeito disso, só para ficar registrado aqui no vídeo. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Também a respeito dessa adoração a Deus, somente para ficar registrado. Mais algumas aqui. Inclusive alguns spoilers em Apocalipse, tem muito essa questão de adoração em Apocalipse. Apocalipse 7:12, dizendo: amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Isso aqui são 7 itens da atribuição a Deus. A gente vê aqui o louvor, a glória, a sabedoria, ações de graça, honra, poder, força. Mais algumas aqui. Aí chegamos ao versículo 13. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? E aí ele responde: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Esse autor aqui, à esquerda e abaixo, aqui em vermelho, ele fala da grande tribulação, né? A grande, referindo-se aos últimos 3 anos e meio da 70ª semana de Daniel. Todos os eventos de Apocalipse 11, do versículo 15 até o 19:21, acontecem durante esse período. Esse outro autor, a respeito do sangue do Cordeiro, eles foram salvos ao confiar em Cristo e no que ele fez na cruz. No livro de Apocalipse, a importância colocada na cruz é esmagadora. Versículo 15, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo.
Primeiro vamos ver as 10 bênçãos dos remidos. Para esse autor aqui, estar diante do trono de Deus, uma bênção, servir a Deus de dia e de noite, ter Deus em seu meio, nunca mais ter fome, nunca mais ter sede, nunca mais ter a luz opressiva do sol, nunca mais sentir um calor incômodo, ser apacentado pelo Cordeiro para sempre, abundância da água que refrigera e nunca mais ter dor. Eu coloco como tabernáculo aqui, então, a presença de Deus. Mais um comentarista, os cobrirá, ou seja, estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Aquele que está sentado no trono vai projetar seu tabernáculo protetor, que de fato é sua presença sobre todos os santos de Deus. Esse outro comentarista, a respeito do tabernáculo também, Deus proveu para seu povo um domicílio de eterna adoração e bem-aventurança. Ele vai finalizando, então, com todas essas bênçãos que a gente já viu. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Algumas referências sobre essas bênçãos aqui. Mais algumas também para registro. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Glória a Deus. Também deixo algumas referências. Mais algumas. Eu acredito que a gente fecha com essas aqui. E a gente viu então os dois grupos, os judeus e os não-judeus, os gentios. Na segunda parte do capítulo 7, a gente finaliza então assim o capítulo 7 e parte para o capítulo 8,